o que é que vai ser? Porque, assim, não foi só o prejuízo da grana, não. Foi a pandemia que chegou e deixou todo mundo acabado, acabou com todo mundo. E aí foi aquele turbilhão, assim, foi um período que eu fiquei bem mal mesmo. Bem mal mesmo, eu não sabia o que fazer. Não tinha o que fazer, porque quem trabalhava com restaurante fechou. A gente não teve um período que não podia entregar comida, Foi né? mesmo? Então, assim, nossa, foi horrível. E assim, como eu estava montando o restaurante, eu estava sem grana nenhuma pra nada. Eu estava entrando com o meu nome, que eu já estava conhecida, e ela com o dinheiro. Então, assim, não tinha nada. Falei, agora seja lá o que Deus quiser. E isso é muito doido, porque a dívida, né? Era quase R$ 200 mil de dívida. Nossa. É um valor que Restaurante é eu caríssimo, não né? ousaria nem pronunciar esse valor, né? 2 anos atrás. Mas a vida deu tanta volta e eu fui parar em tantos lugares que, assim, eu tô terminando de pagar, graças a Deus, né? Então, a gente vai entendendo também que a gente pode transitar também nesses lugares, né? Mas, enfim, aí quando eu comecei a cozinhar aqui em 2004, eu comprei um caderno de cozinha e eu anotava as receitas e eu anotava ditados que minha avó falava. E as famílias lá na Bahia, em Salvador, elas são muito ditadeiras. Tudo a gente tem um ditado para falar. Tudo tem um ditado. E, inclusive, tem ditados que são das famílias. Cada família com o seu já tem fim, né? E aí eu peguei agora, quando rolou a pandemia, eu mexendo lá nas minhas coisas, eu achei esse caderno. E aí, quando eu abri o caderno, eu vi, tava escrito assim, quem come e guarda, come 2 vezes. Que era uma coisa que minha avó falava demais, né? E aí eu olhei aquilo, e aí eu fui passando as páginas e tinham outros. E aí eu me lembrei que eu sempre anotei aquilo porque eram coisas que mexiam comigo, ou me faziam sorrir, ou me faziam refletir, ou tocavam profundamente. E eu sempre anotei porque eu pensava assim, ó, um dia eu vou usar isso aqui. Se isso aqui me tocou, vai tocar outra pessoa também. Um dia isso aqui vai mexer com outra pessoa também. Nossa. E aí eu peguei esse caderno e falei, rapaz, velho, eu vou fazer uma mensagem. Tinham outras pessoas fazendo, né, mensagens também no Instagram. Sim. Tinha a Suelen Macena, né, que faz até hoje. Tem Bárbara Emojai, lá do Rio de Janeiro. Tem uma outra menina lá de Salvador também que faz, que dá o Conselho Dourado. E essas meninas me inspiraram muito, né? E aí eu falei, gente, cadê a Lília comunicadora? Cadê aquela Lília que vivia falando, que dava mão até os outros na rua, que não conhecia, sabe? Eu fiquei me perguntando, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? E eu agradeço a elas porque elas me inspiraram muito mesmo. E aí eu tomei coragem, fiz o primeiro vídeo. Eu fiz esse primeiro vídeo. No primeiro dia, se eu não me engano, teve 25 mil visualizações, que pra mim já era um absurdo, assim, né? Aí o quê? No outro dia de manhã, quando eu vi, como assim? E aí eu tava tão arrasada, aquilo já me deu uma alegriazinha, assim, né? Eu falei, vou fazer outro. Aí fiz outro. Aí já me deu 2 alegrias. Aí já fiz outro. Eu sei que eu acho que com menos de um mês eu bati um vídeo com 1 milhão de visualizações. Meu Deus. Foi. E eu vi e senti a minha vida mudando. Naquela hora ali. Aí eu falei, rapaz, a comunicação. E aí até um amigo meu, Rodrigo, ele mandou uma mensagem pra mim, ele falou assim, porque eu na faculdade eu era bem festeira, né? Eu era bem festeira. Eu falo que minha faculdade foi uma gozolândia, porque era só ritmo de festa. E aí ele falou pra mim assim, Lili, quem iria imaginar que você realmente iria trabalhar com a comunicação social de uma forma tão efetiva mesmo, assim, porque esse trabalho que eu fiz, ele mudou a minha vida de verdade, ele mudou a vida da minha família, e eu recebo mais de 1.000 mensagens por dia, todo dia que eu publico mensagem. Eu acho que hoje tá passando de 1.500 por dia, assim, de mensagem que eu recebo, de pessoas me agradecendo, entendeu? De pessoas falando, e situações surreais, por exemplo... Durante a pandemia, um médico da linha de frente do maior hospital que tinha lá em Salvador para atendimento do Covid estava colocando meus vídeos na UTI e os pacientes estavam pedindo todos os dias. Né? Uma mulher me escreveu dizendo que a mãe dela tinha Alzheimer, já estava bem avançado e que toda vez que ela ouvia a minha voz, ela pedia um papel e uma caneta porque coisa boa tinha que ser lembrada. Pire aí. Então, assim, são coisas que eu não tenho como mensurar o tamanho disso. Eu agora estou compreendendo. Porque eu achava que por eu ser boa com a comunicação, por eu ter uma oratória boa, eu sabia juntar os textos, eu sabia usar a minha voz, eu achava que era isso, mas agora eu tô entendendo que não é. Que cada um de nós tem a sua coisinha, assim, e essa minha coisinha é a minha comunicação. Entendeu? O meu brilho está nesse lugar aí. É com isso aí que eu consigo tocar, entregar uma coisa boa para a sociedade, entendeu? Nossa, e a tua jornada é sempre muito intuitiva, assim, né? Muito, muito. Você foi Eu tenho entendendo as muita coisas. fé. As pessoas me perguntam como é a religião, eu falo que minha religião é o amor, né? Eu tenho uma mãe de santo que cuida de mim, né? Anitta, um beijo, minha querida. Mas eu sigo muito a minha intuição e a minha fé, assim.
Eu sou criada, minha mãe é bem católica, né? Minha mãe é maravilhosa, Arlinda, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é uma pessoa incrível. E minha mãe, desde que eu me lembro de mim, minha mãe ela trabalha com um movimento da Igreja Católica que chama Sociedade de São Vicente de Paulo, que é um movimento católico que pratica caridade no mundo todo. Então, desde criança, eu viajei muito com minha mãe pelos interiores da Bahia, do Brasil. Minha mãe sempre falando sobre caridade, sobre dividir, sobre partilhar, sobre acolher as pessoas. Eu vi muito isso. Então, eu acredito que isso que eu estou fazendo hoje também é uma continuidade disso que minha mãe me deu, entendeu? Com certeza. E como é que ficou o restaurante Eu nesse fechei período o de pandemia? restaurante. Fechou e Eu não pensa em fechei, abrir? sim. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a fazer a mensagem de bom dia. Um belo dia, uma empresa me liga pedindo pra eu fazer uma publi. Eu falei, meu Deus, eu com 40 anos de idade só faltava isso na minha vida. Fiz essa publi. E eu, por causa da minha caminhada com a culinária, tinha ficado conhecida lá em Salvador, né, como uma pessoa que estava com um empreendimento de sucesso. Então eu tinha participado da roda de conversa do Afropunk, Ai, que legal. que foi no início da pandemia, se eu não me engano, então foi fechado. Então eram só entrevistas, né? E aí eu participei dessa roda de conversa aí do Afropunk sobre negócios. E aí, em seguida, aí lá eu conheci Potira, que foi a minha primeira empresária, que é uma pessoa que eu admiro e amo demais, assim, que me fez caminhar com segurança num mundo completamente novo, onde eu não conhecia nem confiava em ninguém, entendeu? Essas meninas aí me fizeram mudar de carreira, mudar não, abraçar uma nova carreira sem medo, sabe? Eu conheci ela lá no Afropunk. Quando rolou esse convite dessa empresa para fazer essa publi, eu aí procurei ela. Eu não sabia direito o que ela fazia, mas eu gostei muito dela e eu vi que ela gostou muito de mim também, que é quando a gente se conheceu. Eu sabia que ela produzia evento, tal, mas eu falei, pô, eu tô precisando de um conselho. E aí liguei para ela. Falei, pô, Potira, queria lhe pedir um conselho. Ela falou, vamos marcar uma reunião? Eu falei, vamos. Aí eu falei, ó, recebi uma proposta para uma publi, eu não sei para onde vai isso, eu sou cozinheira e tal, tal, tal. Ela falou, passe para mim. Vou te ajudar. Passou, negociou pra mim, eu fiz essa primeira publi aí. Aí depois, logo em seguida, veio uma outra publi pra uma marca maior. Aí eu conversei com ela, ela falou, eu quero fazer uma reunião com você. E aí, quando eu entrei nessa reunião, não tava só ela, tava a empresa dela toda na reunião. Aí eu não entendi nada, né? Ela pegou e falou, ó, a gente conversou aqui e a gente queria lhe dizer que seria uma honra você ser a nossa primeira agenciada artística. Aí eu não entendi na hora, né? Não entendi. Aí eu, como assim, velho? Eu não entendi mesmo. Aí eu, como assim? Ela, não é isso mesmo, você não tá entendendo, mas é isso mesmo. Aí eu, como assim, como assim? Aí já veio um trabalho, por exemplo, um trabalho que eu ia cobrar R$ 4.000 pra fazer, a gente cobrou 25, entendeu? Aí eu falei, esse negócio aqui é bom. Aí eu já fui ficando mais alegre ainda, né? Que eu já tava no desespero lá por causa do restaurante, a dívida e tudo mais. Isso foi na pandemia mesmo? No início, quando foi isso? Você lembra, Muri, isso, data? Mas foi começo da pandemia, Não assim. foi logo no começo, sim ou não, mas foi assim no primeiro ano da pandemia, sabe? Entendi. Aí eu continuei produzindo, o meu conteúdo se restringiu aos vídeos de Bom Dia nesse período, e a gente começou a fazer publi. Aí eu comecei a fazer publi, aí as coisas começaram a mudar. Começaram a mudar, e eu falei, rapaz, eu quero saber como é que faz esse negócio direito. E aí eu comecei a estudar, né, fiz curso de marketing digital para aprender, porque eu não entendia o que fazia, né, fiz um curso massa demais, assim. Eu vejo muita gente dizendo na internet que esses cursos tudo é falso guru e que não sei o quê. Pô, eu fiz um curso, minha querida, que mudou a minha visão completamente. É lógico que não é todo o conteúdo que bomba na internet, eu sei disso, ainda mais de mulher negra, eu sei disso. Mas eu fiz um curso que foi maravilhoso, que até hoje tá aí, tem 2 anos e meio, até hoje eu pego ele, assisto e tenho novas ideias e renova meu repertório, né? Então, Caraca. é Nossa. muito legal. Aí eu comecei a fazer publi, aí começaram a me chamar pra fazer televisão, aí nisso eu dei aula pra Sandy. É tanta coisa que eu já fiz, menina, é tanta coisa que eu não acredito. Apresentei prêmio da música brasileira. Oi? Como assim? Sabe? Com as coisas assim, muito surreais. E aí eu acho que, assim, eu falo bem, eu tenho talento, beleza, assim. Mas eu acho que o que me fez mesmo, o que me faz caminhar é minha fé, não tenho dúvida nenhuma disso. Pois é, Eu acredito dessa mesmo. jornada muito intuitiva que você tem, é muito curioso também que você começa as coisas de uma maneira sempre muito genuína, né? Me dá a impressão que você nunca começa pelo tino comercial, assim, de isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar dinheiro, isso aqui vai... Mas Existe essa ideia empresária por porque trás? agora sim. Sim, entendi. Agora sim, agora eu sou empresária, né?
E além da minha empresa mesmo, que é a minha nota fiscal, meu CNPJ, sou sócia aqui, Murilo, é meu amigo, meu sócio, meu conselheiro, que a gente está criando meio que uma agência, né, Muri, para a gente desenvolver nossos Ai, que projetos, legal. E uma galera lá de Salvador, Monique Ever, Dandara, Dona Alicia Fábio, que a gente está se associando também para movimentar trabalhos que falem da cultura da Bahia. Nossa, E que aí incrível. agora eu tô nesse momento mesmo, assim, de estar em lugares, em jantares, em reuniões. Estou aprendendo a ser empresária. E por falar nisso, você comentou sobre o África na Bahia, Sim, e eu fiquei curiosa para saber um pouco mais desse projeto. Você sim. criou antes do restaurante, foi isso? Antes do restaurante, eu criei ele, eu comecei a pensar nele durante o Senac. E aí, estando dentro do Senac, diariamente em contato com a comida, em contato com a literatura da culinária afro-brasileira também, eu consegui ter bastante material para escrever e para desenvolver a fala também sobre isso, né? E aí, eu venho contando aquela história de que a mulher, no período colonial ainda, essas mulheres ainda escravizadas, elas começaram a ir para a rua, elas conseguiam, era meio que elas pagavam um percentual para os donos delas, entendeu? Mas era melhor para elas ir para a rua, porque na rua, além de fazer algum dinheiro, que era pouco, mas faziam, elas conseguiam trocar informação. E essas mulheres negras, elas participaram efetivamente do fim do período colonial e das revoluções, né? Tanto na luta braçal, quanto nessa onda de passar informação. E aí existiam eram chamadas de ganhadeiras. Tinham as ganhadeiras de gamela, as ganhadeiras de quitutes, as ganhadeiras de panelas, que eram essas mulheres que saíam com o tabuleiro na cabeça, com o alimento já pronto para vender na rua, que são considerados os primeiros restaurantes do Brasil, essas mulheres, porque os europeus eram ávidos por novos sabores, e aí vêm essas mulheres africanas com essas novas técnicas e sabores culinários, e aí traz essa oferta de sabor para eles. Então, realmente era um sucesso, né? E algumas delas conseguiram juntar dinheiro e compraram a forria da família inteira e mandaram a família de volta para a África, inclusive. E algumas delas perceberam que fritar acarajé na rua era um espetáculo. Elas saíam de início para fazer um dinheiro para arcar com a obrigação religiosa, né, do candomblé, as filhas de Ançã. E depois disso, era para realmente fazer essa movimentação revolucionária mesmo do fim do período colonial. E algumas delas se tornaram ponto de referência. Tanto que lá em Salvador tem lugar. Vocês já foram em Salvador? Uhum. Pronto, Eu lá em ainda Salvador. não tive Vocês já esse foram no Rio prazer. Vermelho, então, né? Provavelmente. Pronto, tem um lugar lá que chama Largo da Dinha, Dinha do Acarajé, que é a baiana Nossa, de acarajé mais famosa, entendeu? Então, assim, lá tem o Largo da Cira, em outro bairro. Elas são tão importantes para nossa cidade que elas se tornaram nome de lugares importantíssimos da cidade. Algumas baianas, elas se fixaram em alguns lugares da cidade, e aí vinham outras pessoas, deixavam informação com elas sobre a Revolução, e elas passavam essas informações adiante. Então, assim, Nossa. né, era uma engenharia mesmo. Então, elas são muito importantes na nossa cidade e tiveram essas que começaram a fritar acarajé na rua. E aí as pessoas puderam ver esse espetáculo, porque o grande lance é quando você frita o acarajé, o cheiro sai assim, enfeitiça, e é lindo de assistir. Né? E aí essas mulheres participaram disso tudo, trazendo a nossa cultura, porque através da nossa culinária a gente consegue contar a nossa história todinha, desde da hora que se chega no Brasil pela Bahia, que o Brasil começou na Bahia, até os dias de hoje a gente consegue contar, se a gente consegue contar a história de um alimento. Então elas conservaram a nossa história, elas participaram da Revolução, elas me trouxeram até aqui hoje, entendeu? Então, a culinária assim, é uma coisa importantíssima na minha vida, e esse projeto Africana Bahia é um projeto para contar a história dessa mulher aí que participou desse processo todo. Você ainda ministra as aulas de culinária africana baiana? Eu não tô sem tempo agora. Ah, Eu sim. imagino, porque esse conhecimento, eu imagino que também seja uma grande oportunidade de outras mulheres se entenderem também como você se Com certeza, entendeu, mas né? foi exatamente por isso que eu comecei a fazer isso, porque eu fui percebendo que eu tinha um espaço para falar, Devia ser que eu, muito que eu gratificante. recebia convites para estar em lugares, e eu sempre pensei isso, que eu sempre quis impactar as pessoas com alguma coisa que... Porque o que acontece, a gente que é mulher negra, a gente tem muitas lacunas na história, muitas. Então a gente está sempre procurando pela nossa história. E sempre que eu recebia uma informação que eu sentia que era uma peça do meu quebra-cabeça, eu sempre pensei, porra, eu quero falar isso para alguém. Tem outras pessoas precisando disso daí também. Então, todas as oportunidades que eu tinha, minha aula de culinária sempre foi uma aula
eu dou uma apostila contando uma história e eu falo dessa história. E eu falo dessa história desse jeito que eu tô falando aqui, para que seja uma coisa muito acessível, entendeu? Para que todo mundo entenda o que é que eu tô falando, para que as pessoas possam se inspirar de uma forma rápida, que elas entendam que elas também podem fazer essa revolução, que através do alimento a gente pode conhecer a nossa história, a gente pode ganhar dinheiro com o alimento, a gente pode viver de alimento, que através de do cinema, da gastronomia, das artes plásticas, pode vir uma informaçãozinha que pode virar uma chave dentro da cabeça da gente. Então, eu sempre digo, esteja atento à vida. Quando você estiver fazendo uma coisa, esteja num lugar, esteja inteiro, fique ali. Se você vê que sua cabeça está fugindo, se chame de volta, porque pode estar ali alguma coisa que vai lhe trazer uma nova visão de vida, né? Então, eu procuro sempre, nas minhas oportunidades de falar, principalmente, né? Que a gente é muito silenciada sempre. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu quero que essas oportunidades sejam positivamente impactantes, principalmente na vida de mulheres pretas, brancas, de todas nós.